Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad en el mundo se hablan cerca de 7,000 idiomas. Y pese a que los pueblos indígenas constituyen menos del 6% de la población mundial, ellos hablan más de 4,000 idiomas. Una de las alarmantes realidades es que algunos idiomas indígenas están en peligro de desaparecer, principalmente a raíz del racismo y discriminación que los pueblos indígenas han recibido desde tiempos coloniales. Ante esta realidad, son los propios pueblos indígenas quienes han trabajado por años para revitalizar y conservar sus idiomas, considerándolos parte esencial de sus vidas. ¿Cómo lo han estado haciendo? ¿Cuáles han sido sus mejores estrategias, desafíos y logros? Lidiane, profesora y segunda cacique de su pueblo, nos cuenta sobre cómo ha ido rescatando el idioma Krenak y cómo después de 30 años, el idioma Krenak ya se ha empezado a hablar en 7 pueblos de su región. Meu nome é Lidiane Damasceno, sou da etnia Krenak, descendência Caingangue, moro na aldeia Vanuiri, fica no interior do estado de São Paulo, Brasil. Sou coordenadora, do Museu Akan Oran Krenak, que tem dentro da aldeia, gestora também, professora na Índia Vanuiri, que fica dentro da aldeia, e também estou como segunda cacique. Hoje a gente consegue desenvolver bastante a escrita com os alunos, fala também na oralidade e principalmente a gente usa muitos cânticos, para estar revitalizando a língua materna. Mas no início, como não se escrevia, a gente usava muita oralidade. Hoje a gente faz o trabalho com pesquisadores, antropólogos, linguistas, para que chegue mais perto possível a escrita, para que não perca todo o sentido, e da forma de como a língua é ouvida e de como a língua é escrita, para não perder essa essência da língua, do mais velho. Como é a prática assim, do dia a dia? Por exemplo, você produz esse material didático com os alunos. Você pode falar um pouquinho mais como que isso funciona no dia a dia com os alunos? Então, em casa, a gente pensa um campo semântico. O que a gente vai trabalhar com os alunos que eles podem memorizar? O que eles usam no dia a dia, Como que a gente pode fazer com que ele olhe aquela coisa e ele lembre da minha aula que eu ensinei a língua materna? Aquilo para ele no Krenak ou no Caingangue. Então, a gente usa muito coisas que os alunos falam ou que eles veem diariamente e estão em contato com aquilo. Então, muitas das vezes você acaba fazendo dinâmicas com eles de... vamos pôr assim, cumprimentos. Como que eu cumprimento? Fulano fala oi para mim em português. Como que eu falo na língua? Aí você acaba desenvolvendo aquilo com o aluno. Professora, vamos fazer na aula de ciência. A aula de ciência tem o período da aula de geografia, tem o período da manhã, tarde e noite. Como que é isso na língua indígena? Vamos dar o nome? Como que é o nome? Aí você vai com o tempo evoluindo. Aí você vai fazendo por partes, Bom dia, boa tarde, boa noite. Dentro desse bom dia, boa tarde, boa noite, tem os seus astros. Quem é o astro do dia? Quem que nasce? O sol, À tarde, nós temos o meio-dia, o sol está no meio. Então, como que se fala meio-dia? Aí à noite, temos os astros da noite, a lua, as estrelas. Como que é o nome deles, Então, assim, pelo dia a dia da criança, a gente vai desenvolvendo isso, E um campo semântico, que nem eu disse, da comida. Vamos ver, o que você come? Primeiro você faz um levantamento, da vida da criança, da vida da comunidade,
o que ela mais trabalha, o que é mais perceptível para a criança gravar. O que você come na tua casa? Vamos fazer um levantamento? Aí a criança vai falando, vai falando. Aí é onde você ensina a falar o arroz, o feijão, a carne, pedir para ir num banheiro, pedir para a mãe, falar um sim, falar um não, mas tudo na língua indígena, né? Você comentou como que os anciãos, né, resistem e quais são as estratégias que você tem de registrar o que eles falam, o conhecimento deles, né? É uma estratégia familiar, né? De construção, de registro da língua, né? Então, no início de toda essa revitalização, os mais velhos, eles tinham medo, né, de falar, de pronunciar, porque segundo eles, quando o pai ou a mãe ia ensinar eles na língua, se tivesse passando um não indígena, ou até mesmo pessoal do SPI, extinto hoje, e hoje é a FUNAI, se passasse e ouvisse eles falando, os pais eram castigados, apanhavam, a criança era tirada do pai, tudo. Então, eles paravam de falar na língua e não cantavam, aí era só ensinado o português. Então, quando fomos fazer essa revitalização da língua, tivemos que provar para os nossos mais velhos que nós, indígenas, que queríamos para revitalizar e para fortalecer a identidade indígena, né? Porque muitos diziam assim, se você não fala na língua, se você não canta, se você não pinta seu rosto, se você não usa pena, você não é índio. Entendeu? A gente sofreu isso. E hoje a luta do indígena está muito grande por conta dessa cobrança do próprio não indígena. Então, quando chegávamos no mais velho para fazer essa revitalização, era sempre com cuidado, era sempre uma conversa amigável, era sempre puxando assuntos aleatórios, até a gente pegando a confiança do mais velho e a gente tirando isso devagarinho. Mas assim, a gente conseguia tirar 2 ou 3 palavras, mas não podia repetir. E nem interromper, você tinha que deixar ele falando, e as crianças tinham que ficar quietinhas, ouvindo o que ele estava falando, né? Se houvesse uma interrupção ou uma criança danadinha, né, fizesse uma bagunça, aí o mais velho parava, ele não falava mais. E também não adiantava eu voltar amanhã, né? Eu tinha que dar um tempo para o meu mais velho, para ele se resguardar, para ele se refortalecer, para ele lembrar de situações que ele tivesse, aguçar a vontade dele falar para mim. Daí eu voltava com tempo, também devagar, também com cautela, falando outros assuntos, abordando outras situações até chegar onde eu parei. Aí, pegando a confiança desse mais velho. Aí, na primeira vez, ele me ensinou 3 palavras. Na segunda que eu tivesse ido lá, ele ia me ensinar mais 3. Ou mais 3 palavras e um cântico. Ou, da próxima vez, mais 3 palavras, um cântico e uma história. Entendeu? Porque o indígena, ele sempre começa contando uma história para depois ele chegar onde ele quer chegar. E essa história é uma história pela história? Não, é uma história. Dentro dessa história que ele está contando, ele está te dando um exemplo do porquê que ele está falando aquilo. É como se, tipo assim, eu vou contar uma história que uma pessoa assim fez assim com o parente, aí, tipo, dizendo assim, não faça isso, porque se você fazer, eu vou deixar você de lado. Sempre contando uma história, mas com um aprendizado naquela história, né? Não é a história pela história, é sempre a história com um aprendizado. Então, assim, a gente fomos ganhando a confiança do nosso mais velho. Sempre com as crianças em silêncio, ouvindo, não interrompam o mais velho. Sempre tinha um que a gente deixava anotando aquilo que ele entendia, né? Aí, lembro que você me falou, vamos falar, você falou comer, vó, comer é a mangut, né? A mangut. E se a gente falasse errado, ela ria e falava, não é a mangut, não é a mangu, é a manguti. Ela falava assim, então você tinha que prestar atenção nas dicções.
E daí nisso virava um cântico. Ai, hoje tá frio, né? Aí ela já falava para mandar acender o Burum Tchombeck Peen, quer dizer, parente, acende o fogo, então. Aí ela falava, a gente falava, você falou, vó? Aí eu falei para ele acender o fogo. Então, a gente já corria e falava, Tchombeck Peen, acendeu o fogo. Né? Aí chegava, ô Burum, né, Anitta Tingurana, aí, o que você falou, vó? Ah, eu tô falando, ô parente, eu tô com fome, entendeu? Então, assim, a gente sempre, às vezes ela não querendo ensinar, ela ensinava e a gente aprendia daquela forma, né? Então, era bem interessante a forma dela ensinar, muitas das vezes em casa, na roça, no quintal, ela falava por ela estar contente da gente estar fazendo esse resgate com ela, os tios também, né? Entrava um animalzinho e ele falava o nome do animalzinho. Mas isso para ver se você estava prestando atenção, se você realmente queria aprender a língua, né? Aí entrava, passava um bichinho lá, falava na língua. Ou se não, passava o mais velho lá, falava na língua, cumprimentava, e você tinha que ficar prestando atenção. Né? Que você falou para ele? Eu falei isso e isso. Então, assim, sempre não importava onde a gente estava, se estava na casa dele, se a gente quisesse aprender a língua, ele não ia ter aquela didática de sentar e ficar ali falando com você, não. Qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, ele estava te ensinando. Né? Então, era dessa forma que a gente começou com os mais velhos e a gente prestou atenção que o ensinar do mais velho nosso não é como o do não indígena, que você põe numa carteira, numa cadeira e você fala e eu tô aqui escutando e escrevendo e ansioso e ali. Não. O indígena, ele chega, ele senta, acende uma fogueira, conta o que passou no dia dele, o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, se comeu alguma coisa diferente. Aí naquilo vai desenvolvendo o assunto, vai desenvolvendo. Aí quando você vê, você já está fazendo um cântico. Né? Então é dessa forma que funciona, né? E que funcionou a questão da revitalização da língua, que antigamente, vamos pôr há uns 15 anos atrás, a gente só ficava em palavrinhas. Tepó, que é o sol, a lua, nuvens, a gente só ficava nisso. Hoje a gente desenvolve cânticos e frases já com as crianças e os jovens. Hoje a gente consegue falar pro meu jovem, o Burum Crenton, ele já entende que eu tô falando pra ele que ele tá meio doido da cabeça, né? Aí ele responde, o Ruticati, você também, né? E a gente consegue falar na língua. Hoje a gente vê que tá evoluído, mas a gente quer mais evolução, né? Tudo nesse aprendizado tranquilo com os nossos mais velhos, nada correndo. Porque a criança nossa também. A nossa criança, ela aprende muito ouvindo. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.